Então vem essa passagem clássica. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não vamos obedecer autoridades, vossas excelências. Não vamos obedecer. Passou do limite. Estão abusando do que Deus mandou vocês fazerem como ministro dele, Deus. 5, 27 e 29, passando a página aqui, ainda no início da igreja, capítulo 5, 27 a 29, eles estavam presos, mandaram chamar, trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio, de novo, e o sumo sacerdote, que era a autoridade máxima, interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, no caso de Cristo. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem, Jesus, né? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que a homens. Mesmo princípio, não vamos obedecer vocês. Então, novamente fica com você analisar isso. Em qualquer momento da sua vida em que você encontra-se com a autoridade humana de um lado e Deus de outro, você pode e deve desobedecer a autoridade humana para obedecer a Deus. O país se encaminha para situações esquisitas, e é óbvia a vontade, a pretensão do Congresso e de autoridades altas em entrarem em áreas realmente de consciência, em áreas religiosas / espirituais. Estão realmente muito assanhados, muito excitados para isso, em alguns pontos de comportamento. Estão quase sem se controlar, estão avançando e estão avançando. É visível isto. E os crentes olhando e cada um tentando fazer o que pode, manda uma carta, um abaixo-assinado, ou fala, cada um da sua forma, mas vai entrando. Se um dia nos proibirem de nos reunirmos para adorar a Deus, nós iremos desobedecer. Nós iremos desobedecer. Se um dia nos proibirem de pregar a Bíblia inteira da maneira como a Bíblia ensina, nós iremos desobedecer. Fique claro, público, para todo mundo ouvir: nós vamos desobedecer, mas vai dar cadeia, pois que dê cadeia, mas nós vamos desobedecer, porque chegou a hora exata em que Pedro trouxe esse grande princípio, inspirado pelo Espírito Santo: antes importa obedecer a Deus do que a homens. Então, homens, não se metam, como autoridades que vocês são, não se metam a mandar crentes fiéis a pregarem uma Bíblia diferente da que ela é, e a proibir esses crentes de adorarem a Deus da maneira como eles querem adorar. Não se metam, porque vocês vão ser desmoralizados. Não, desmoralizados vão ser os crentes que vão desobedecer e vão para a cadeia. Quem diz que ir para a cadeia, obedecendo a Deus, é uma desmoralização? É uma honra diante de Deus e diante do povo de Deus, o povo real, não os evangélicos, que evangélicos não são povo de Deus, pode ter um conteúdo deles que são, mas os crentes salvos em Jesus Cristo. Então, diante de Deus e diante do povo verdadeiro de Deus, independente de denominação de igreja A, B ou C, mas é uma honra para a cadeia, obedecendo a Deus. Pedro foi várias vezes, acabou morrendo de cabeça para baixo, não diz a Bíblia assim, mas conta a história, não sei se foi. Então é interessante como a Bíblia, a mesma Bíblia que diz para nós obedecermos às autoridades, ela mostra claramente que não é uma coisa aloucada, não é uma coisa doida, sem sentido,
maluca, absolutamente tem explicação, tem lógica, tem limites. Leia um pouquinho da história da igreja cristã, da verdadeira igreja cristã, para vocês verem o princípio de Pedro sendo aplicado até ao ponto de serem queimados, de serem mortos por espada, de serem afogados, e todo tipo de morte que se queira imaginar, crentes passaram. Por quê? Porque não iriam obedecer às autoridades, fazendo com isso uma desobediência a Deus. Não iriam. Versículo 15, voltando então a 1 Pedro capítulo 2, agora o versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Pedro assume que, independente do comportamento pessoal dos reis da época, as leis eram moralmente justas e eram razoáveis, dentro daquela consciência implantada na mente humana, como já comentei, e que quem obedecesse a elas, a essas leis, estaria com isso praticando o bem. Isso tem sentido porque realmente muitas leis eram moralmente aprovadas por Deus. Não matar, não roubar, pagar os impostos, tudo isso era de acordo com os princípios de Deus. Então, o que Deus queria era que o crente, ao obedecer à autoridade, praticasse o bem, e com isso, com a prática do bem, tirasse o motivo de se falar mal dele, ou seja, fizesse emudecer a ignorância dos insensatos. Insensato aqui é sinônimo daquele que é inimigo, adversário ou hostil ao crente, por ser crente, pelo comportamento fiel a Deus. E ainda hoje essa regra funciona muito bem. A melhor maneira de você se defender de quem o persegue, embora hoje nós não tenhamos, pelo menos até hoje, uma perseguição física, política de prender na cadeia, mas há uma perseguição social, familiar, profissional muito grande, por parte daquele que quer ser fiel, não por ser evangélico, mas por parte do crente fiel a Deus. Há perseguição, independente de religião chamada cristã, de evangélico ou não, mas há perseguição em termos de gozações, em termos de acusações de ser legalista, de ser exigente demais, de ser radical, de não ter amor. Então, o crente que quer ser fiel, ele vai ser perseguido. Se isso não for assim, a Bíblia está errada, porque é uma afirmação clara, literal do apóstolo Paulo, em 1 Timóteo. Então, aquele que quiser ser fiel, vai ser perseguido. Se você é um crente fiel e não tem perseguição nenhuma, tem uma coisa errada. Se você é um crente fiel e não encontra nenhum tipo de oposição, tem uma coisa errada com a maneira de você ser crente. Então, a melhor maneira de você se defender de quem o persegue, seja de que tipo for essa perseguição, é sendo correto em tudo. Isso é um segredo de ouro. Ser correto em tudo. E mais, vai haver ocasiões em que a melhor maneira de expor o evangelho a pessoas existentes, hostis, é deixar de falar o evangelho a elas, que não querem ouvir e se tornam agressivas, deixa de falar e simplesmente mostra o modo de viver. Pedro diz isso explicitamente lá na frente, com relação às esposas, para ganhar os maridos não crentes apenas pelo próprio comportamento. Esse é um princípio bíblico. Então não dá para pregar o evangelho para alguns do mundo, não querem ouvir, elas estão lhe perseguindo, estão lhe gozando, estão lhe ridicularizando, é isso, então, e cada vez que você fala piora, não fale. Ah, que pena, que coisa triste, eu não poder falar o evangelho para o fulano, para ciclano. Não fique triste não, porque você pode viver o evangelho para ela. Viva o evangelho. Pedro disse exatamente isto: viva fazendo o bem, obedeça às autoridades, naquilo que as autoridades não estão contra diretamente a Deus, obedeça-as,
E fazendo assim, vivendo, você vai emudecer, vai calar a boca daqueles que lhe hostilizam. Versículo 16: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Por que será que Pedro puxou aqui a ideia de liberdade? Não é incoerente com a ideia de obedecer às autoridades? Eu acho que é de propósito que ele puxa o contraste. Penso eu que é para mostrar a necessidade dos seus leitores, mostrar que a necessidade de obedecerem à autoridade não é o fator mais importante na vida deles. Ai, que coisa chata, mesmo convertido a Cristo, eu tenho que ser obediente às autoridades, eu tenho que ser submissa, a minha vida vai ser uma vida de submissão, tenho que todinho obedecendo a essa turma que está aí e tal. Não. Olha, essa submissão que você deve às autoridades, mas ela deve ser uma coisa pequena na sua vida, quase circunstancial. Sabe por quê? Porque você em Cristo foi liberto. O que deve estar na sua mente, no seu coração, não é a ideia de você ser um servo de uma autoridade corrupta, um servo ou alguém submisso à autoridade. Não. Que mas o que deve pesar na sua mente é o fato de você ter recebido uma liberdade muito mais abrangente, muito mais significativa, muito mais influente na sua vida, uma liberdade que vai lhe gerar, ou como resultado de ter sido gerado em você, uma vida eterna, nova. E é por essa liberdade que você deve ser conhecido, que você deve ser caracterizado, como se Pedro dissesse: eu não quero os crentes sendo conhecidos como alguém que tem que obedecer à autoridade, assim, achando ruim, assim, não. Obedece aqui achando ruim, por outro lado está muito satisfeito da vida, porque eu sou liberto, meu amigo. Eu sou liberto, eu sou um homem de liberdade, eu sou uma mulher, ganhei minha liberdade com a minha conversão ao Senhor Jesus Cristo, independente do governo que está aí, independente de quem eu tenho que me obedecer, se é o partido A ou o partido B, se é um congresso bom, um congresso ruim, tudo bem, vou obedecer enquanto não ferir alguma coisa diretamente com Deus, mas isso aí não me caracteriza não, porque eu sou alguém liberto. Mas liberto como? Eu fui liberto pela verdade do Evangelho. Não vou ler a passagem, não quero me estender mais, mas Jesus disse que nós conheceríamos a verdade, e a verdade vos libertará. Então o crente é liberto pelo conhecimento da verdade do Evangelho. O crente é libertado do pecado, do poder do pecado na sua vida. Romanos 6, 17 e 18, não vou ler. O crente foi libertado do império das trevas, pois ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos libertos pelo Pai, que nos levou até o reino do Filho dele. Libertos. É assim que você deve pensar de si mesmo e se apresentar ao mundo. E agora vocês têm a capacidade que o Espírito Santo dá a vocês, Pedro dizendo, ou dá a nós crentes, de agradarmos a Deus, de resistirmos ao pecado, pelo menos com muito mais intensidade do que antes, não de uma maneira 100%. E uma prova de liberdade que nós temos enorme é adorar livremente a esse Deus do nosso coração, até preso, se for o caso, na véspera de ir para uma fogueira, mas o coração está livre, o corpo amarrado, algemado, nos grilhões, mas a alma, pegue a alma de alguém, experimente, mande uma autoridade maior que seja, pegar o coração de alguém e aprisionar o espírito de alguém. Não, só Deus pode fazer isso. O próprio Satanás faz isso, mas de uma maneira ainda limitada ao que Deus permite. Então a nossa liberdade é de adorar livremente a este Deus. Então a submissão à autoridade humana, mesmo importante, mas ela deve ser um detalhe na vida dos crentes. A liberdade que Cristo obteve para nós é muito mais importante do que tudo isto. Agora, isso é importante, não abuse desta liberdade, confundindo com libertinagem.